Oi, gente! Tô chegando com o Sebrae Delas e hoje com um tema que interessa a todas as empreendedoras: lucro. A gente aprende, se inspira, melhora processos, mas no fim das contas, todo negócio precisa faturar. E hoje a gente vai falar de uma iniciativa que contribui para o desenvolvimento de estratégias e caminhos práticos para impulsionar os lucros das microempresas e empresas de pequeno porte dos setores de comércio e de serviços aqui de Santa Catarina. Você já ouviu falar do programa Lucra Mais? É um projeto do Sebrae que conta com a parceria do Senac, da FEComércio e também da FCDL de Santa Catarina. Na primeira edição desse programa Lucra Mais, eles alcançaram 680 empreendedores catarinenses. Agora é hora de aproveitar a segunda edição do projeto. São 22 cidades contempladas, com 660 vagas voltadas à capacitação e consultoria para empresários de micro e pequenas empresas. Tem muitas cidades e uma delas pode estar perto de você. Aproveite essa oportunidade. Você pode apontar o celular para o QR Code que aparece na sua tela e saber como se inscrever na segunda edição do programa Lucra Mais. E se você quer um bom motivo para se inscrever, eu te conto. Dos participantes da edição do ano passado, mais de 8% obtiveram um aumento no faturamento dos negócios e 6% na lucratividade. A gente vai entender melhor esses números, conversando com quem fez parte desse processo todo. A gente recebe aqui no estúdio a Charlene Suzuki, personal trainer, que há 8 anos empreende no ramo da educação física. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Também. É muito importante a gente trazer essas iniciativas, como a gente vai falar aqui hoje do Lucra Mais, porque são iniciativas que ajudam no desenvolvimento das empreendedoras, né? Sim. E eu imagino que você, como uma dessas empreendedoras, também perceba o valor disso, né? Sim, com certeza. É muito importante a gente ter programas como esse que nos incentivem, que nos deem um caminho, né, a mais aí a seguir nessa nossa vida que é um pouquinho complicada, né? Quem empreende sabe. É, a gente sabe dos desafios, né? Tem muitas conquistas, desafios. mas também tem muitos desafios, Exatamente. né? Charlene, me conta. Primeiro, conta um pouquinho da história, né? Da tua história. Você é personal trainer, Sim. mas agora tem uma empresa. Há quanto tempo? Sim. Como é que foi a estruturação de uma academia? Sim. Nós temos a Coque Academia, né? Que ela foi uma empresa que meio que surgiu na nossa mão. O meu sócio, o Elcio, e o meu esposo eram professores de uma academia ali no Clube 12. E aí a academia iria fechar, então eles ofereceram a academia pra gente assumir. Então do dia pra noite a gente passou de professor a empresário. Então a gente teve que lidar com isso e não é uma coisa fácil. Uma coisa é tu lidar com alunos, com treino, outra coisa é tu ter uma empresa para administrar. E aí tu administrar funcionários, professores e lidar com tudo que envolve uma empresa, né? É um passo tem ali uma ousadia, porque é um momento, né? Tava o cenário perfeito. Mas aí depois tem que correr um pouco atrás, né? Desse aperfeiçoamento, né? Exatamente, porque a gente não sabe o que fazer para dar certo, né? Então a gente vai em tentativa e erro, né? O meu sócio tinha um pouquinho de experiência com uma empresa, mas também não era tudo isso. Mas a administração de empresa a gente não tinha experiência, né? Que foi o que a gente foi batalhando no dia a dia, frisando sempre atender muito bem o nosso público para que isso ficasse mais evidência do que a nossa tentativa de administrar a empresa, né? Sim, e a gente está falando, né, de tentativa porque, como você disse, uma coisa, né, é o aluno, o tratamento que vocês já dominavam. Sim, com certeza. A outra coisa são os processos, né, que quando a gente fala de uma empresa, e aqui no TV Nova SC a gente fala muito sobre isso, precisa de toda uma base que tem várias trilhas, né? Exatamente. Financeiro, Exatamente. o administrativo, gestão de pessoas, o autoconhecimento do empresário. E né? hoje a gente lida muito também com o marketing, né? E mais que foi o que a gente aprendeu também ali no Lucra Mais. Que às vezes a gente acha que está fazendo o marketing correto, né? E não tá. Então hoje, com essa era da tecnologia, que há 8 anos atrás também não era tão forte, Não, evidente. mas agora é muito. Então eles incluíram isso no programa também, foi bem legal para a gente ter uma visão um pouquinho diferente do que é o marketing, né? Que às vezes a gente também faz errado, né? Então vamos contar então do programa Lucra Mais. Como é que o Lucra Mais te encontrou ou você encontrou o Lucra Mais? Então, como eu sou personal trainer, além de ter a empresa, de administrar a empresa, a minha aluna, Juliana, ela trabalha no Senac. E ela ajudou a desenvolver todo o programa e ela sempre falando muito bem do programa, com muita empolgação. E ela falou, Chá, eu acho que tu tem tudo a ver, a empresa de vocês tem tudo a ver com o Lucra Mais. Eu acho que tu deverias participar. Aí eu falei, então vamos, né? Aí ela me mostrou todo o caminho que eu teria que fazer lá, ir nas redes sociais, me inscrever.
Enfim, ela que me deu essa luz. Então, foi uma aluna que me indicou, por ver ali a nossa empresa, né, microempresa, tentando crescer, tentando sempre fazer o melhor. É ela que indicou o programa. Olha só, gente, o programa ele visa, a partir de capacitação, preparar o empreendedor para que ele possa, de fato, faturar mais. Então, nos primeiros encontros, eles são sempre voltados à gestão de pessoas, abordagens, conceitos contemporâneos. Os participantes vão tendo acesso a conteúdos como gestão financeira, fluxo de caixa, impostos. É, de fato, né, Charlene, uma imersão. Como é que foi para você? Daí, só você participou, o teu sócio também? Só para entender como é que é essa Eu fui um dia, dinâmica. foram 2 dias presenciais, então eu fui um dia, no outro dia ele foi, também para ele ter uma visão de como o que estava acontecendo, né? E no primeiro dia, para mim foi super importante, assim, foi uma coisa que eu não estava esperando, mas que tu chega a hora que tu senta na cadeira, que eles começam a falar, tu diz, meu Deus, eu achava que eu entendia. E parece que tá tudo na tua frente, mas o professor começa a te expor isso. Tu não consegue enxergar até que outra pessoa de fora comece a te falar. Né? A parte de gestão de pessoas, assim, foi uma coisa encantadora, que é o como tu lida, o como tu contrata uma pessoa. Aquela pessoa tem que ver em ti o exemplo, né? Tu tem que contratar pessoas com os valores da tua empresa. Às vezes a gente troca muito de funcionário por causa disso. A pessoa não tem a mesma visão que tu tem. Não tá com o mesmo objetivo que tu. Então, ela não vai ficar muito tempo na tua empresa porque não faz parte daquele ambiente ali. Então, a parte de pessoas me pegou bastante, de processo também, da padronização do nosso atendimento, de fazer reunião com funcionários, que tudo isso é o óbvio. E como o professor Johnny falava, o óbvio precisa ser dito, né? Assim como eles estavam falando para a gente precisa falar para os nossos funcionários, né? O olhar para os nossos alunos, quais as necessidades dos nossos alunos, então, sentir a dor deles mesmo. E isso no marketing, né? O que tu estás fazendo de marketing? Tu está sentindo a dor do teu aluno para te atrair ele através daquilo ali, para te saber captar certinho o aluno que tu quer, o perfil do aluno que tu quer na tua empresa? O cliente ideal, né? Que a O gente cliente fala. ideal, porque uma academia a gente tem um monte, tem público para todas as academias, mas qual é o teu público? É o público maromba? É o público mais idoso? É o público mais jovem? Quem são as pessoas que tu queres que estejam ali contigo, que vão te fazer crescer também, né? Então, e a parte de finanças, né? Que também a gente acha, tô arrasando. Eu tentava, né, naquela época ali, fazer o meu melhor. E até que, né, como professora ali, eu vi que até que estava indo, né, certinho. Não tava tão ruim, não estava tão ruim. Mas visto que depois de uma pandemia, né, que a gente passou e a gente conseguiu permanecer, então a parte mais de organizar mesmo assim, o que realmente é o teu custo, o que são as tuas despesas, que às vezes a gente tem uma visão de que certo bem que tu adquire, é um investimento, mas não é. Né? Ele ensinou a gente a identificar isso. Ainda mais no teu caso, que é um maquinário que é muito caro, muito né? caro, muito caro. Então, o maquinário de academia, para a gente conseguir comprar, é uma coisa difícil. Então, o empreendedor precisa ter crédito, precisa estar com as finanças em dia, precisa estar organizadinho, porque senão tu não consegue comprar. Né? E não é assim, eu vou lá comprar um monte de equipamento. Tu vai fazendo melhorias. E eles nos ensinaram, nos incentivaram a isso. O que tu pode melhorar que vai gerar lucro para ti? Né? O que o teu público precisa hoje? Será que é de uma máquina nova que ele precisa realmente? Ou será que é uma capacitação do teu professor? Porque a máquina nova, a outra academia consegue copiar. Ela vai lá e compra. Mas o teu professor, o que tu dá para ele, o conhecimento que tu dá para ele, um curso que tu paga para ele, o outro não vai conseguir copiar. Porque ele vai absorver aquele conhecimento da forma como ele entende e ele vai repassar isso para os teus alunos. Então, tu vê mesmo o diferencial, assim... Parece que tô te ouvindo falar... E é até legal, porque é um ramo, né, de academia. Às vezes a gente fica olhando para a empresa, para um produto mais sofisticado, específico. Né? E parece que te abriu muito a visão, assim, muito. Esse programa. Muito. Do não pensar só estrutura física. Do pensar estrutura pessoas. Também. Né? O que tu quer? Tu quer ter o melhor equipamento? Tu quer ter a melhor estrutura, a academia mais bonita, mais iluminada? Ou tu quer prestar um bom serviço? Claro, é tudo importante, claro, né? Eu ia falar, a gente pode gente ter tudo, sonha, mas devagarinho, a gente sonha, exatamente, a gente sonha em ter uma academia linda, bonitinha, perfeita, organizada, e hoje a gente tenta realmente fazer isso. Ali, assim que começaram as aulas, porque vai um sábado e depois dá um tempinho pra gente ter o outro, né? Então a gente já foi bolando coisas novas, né? A gente já fez um investimento ali, a gente já teve um curso de capacitação que os nossos professores, a gente conseguiu com que eles ganhassem aquele curso ali, porque a gente cedeu o espaço para uma empresa
vir fazer o curso de capacitação. E era, inclusive, de musculação e treinamento para mulheres, né? Que a gente está falando aqui de mulheres. Então, hoje o público, né? A maioria do público de academia, pelo menos o nosso, são mulheres. Então, a gente foca também bastante nas mulheres. Então, durante já o processo do Lucra Mais, a gente já foi dando umas mexidas, né? Eu fui, juntamente com o meu esposo, que também é sócio, né, na academia, e com o meu sócio, a gente foi já, vamos conversar. O que eles ensinaram também muito isso, conversar entre os sócios, o que cada sócio vai fazer. Se eu consigo fazer administrativo bem, eu vou fazer. Se o outro consegue lidar com o público ali da academia bem, ele vai fazer aquele social. Então, quem cuida das finanças, quem cuida do pessoal, quem cuida de outros processos. Então, eles vão colocando, e isso vai abrindo a tua visão. Eles vão falando para o geral, para várias pessoas que estão ali de vários segmentos, mas tu consegue colocando no teu dia a dia, Sim, no teu segmento, aplicando. Charlene, quanto tempo faz que foi o primeiro encontro? O primeiro encontro, se eu não me engano, foi em outubro. E aí, eu acho que o segundo encontro foi uns 15 dias depois, assim, e a gente continuou fazendo o processo, a finalização. Os professores fazem outro encontro com a gente para ver, porque a gente faz um plano de ação também, né? Não é só, fui ali, tive aula e agora fiquei parada, não. A gente tem que colocar objetivos. Um dos nossos objetivos, a gente colocou, claro, era colocar equipamentos novos. Então, naquela época ali, a gente já começou todo o processo de pesquisa de mercado, pesquisar valores, financiamento. Então, a gente já fez tudo isso no processo do Lucra Mais. E ao final, agora faz pouco tempo que os equipamentos chegaram, porque é uma coisa demorada. Então, a gente fica bem feliz que a gente conseguiu, sabe, assim, fazendo o planejamento certinho e conseguiu colocar dentro das nossas possibilidades, aquela aquisição. E também implantar reuniões, treinamentos com os nossos funcionários, que a gente vinha deixando, né? Ele tá todo mundo trabalhando, então tá bom. Só que às vezes fica uma coisinha te incomodando e tu não vai falar. Só que, gente, é lógico, a pessoa tá vendo o que tá acontecendo. Não. A pessoa tá fazendo, se tá tudo bom, se ninguém fala nada, é porque tá ok. Então, a gente começou a falar o que estava nos incomodando e elogiar também. Implementar esse processo no cuidado da gestão das pessoas. Exatamente. Eu até ia te perguntar aqui do ponto de vista prático, assim, o que tu notou que mudou na empresa, né? Então, teve esse planejamento estratégico, exatamente, vocês implementaram essa nova gestão para olhar para as pessoas. Exatamente. E tu começou a sentir algum resultado, assim? Sim, não, assim, é muito visível, sabe? A questão, claro, de equipamento, falando de estrutura física, os alunos já ficam brilhando o olho, né? Nossa, tem um equipamento novo, agora vai dar para treinar. Tipo, a gente prioriza o não ficar com a academia lotada. Então, quanto mais equipamentos ali, mais num espaço bom tiver, é legal. Então, os alunos já chamam amigos para vir conhecer, entende? Então, a nossa academia é muito isso, de chamar um conhecido, de indicação, né? Porque eles gostam do nosso trabalho. E com relação a pessoal, a gente falando com os nossos funcionários, explicando o que a gente deseja deles, o que eles devem passar para os nossos alunos, isso faz com que eles atendam bem os nossos alunos. E isso reflete no nosso financeiro. Porque se tu tens um bom atendimento num lugar, tu vai dizer, nossa, eu quero permanecer nesse lugar. Então, a gente ganha muito o quê? Muitos planos, que a gente prefere que o aluno faça um plano anual e fique ali com a gente. Então, isso reflete muito o que foi passado no Lucra Mais, que é tu fidelizar um cliente. Que é tu não, eu consegui o cliente aqui um mês, mas ele foi lá e aí o que ele viu? Não viu nada que interessou e aí foi procurar outra academia. Ficou pingando, né? Procurando alguém que acolhesse ele. Então, a gente procurou conversar muito com os nossos funcionários para essa questão do acolhimento, né? Viu a pessoa já esperando ali um atendimento, já vai, já conversa, já sente o que a pessoa está querendo, para tentar humanizar esse processo, exatamente, né? A humanização mesmo do atendimento, para eles não verem como só mais uma academia, só mais um espaço para eles irem ali treinar, sabe? Fazer um bom atendimento realmente. A gente ouvindo aqui a Charlene, a gente entende realmente, né, onde o programa quer chegar, né? Que, como eu disse, no fim das contas, a gente precisa lucrar mais. Mas a gente vai ouvir outros depoimentos também de quem participou do programa. Dá só uma olhada. A ideia surgiu realmente pelo nosso gosto por queijo, né? Nós sentimos a necessidade de ter uma oferta melhor de queijos na cidade, né? Nós só tínhamos a opção de alguns queijos no supermercado mesmo, e aí começamos a pesquisar esse universo, né? E realmente descobrimos que é um grande universo. A Queijos da Vila, ela nasceu em julho de 2018, a loja abriu em julho de 2018.
2018, né? Um projeto que a gente começou a conceber no final de 2017 e a loja inaugurou em julho de 2018. Hoje, inclusive através do trabalho feito junto com o Senac, a gente identifica que a nossa principal lacuna está relacionada às questões de mercado, né? Chegar ao teu consumidor, que o consumidor consiga compreender melhor o que nós estamos oferecendo. O fato da gente parar para pensar e organizar essas ideias, ela já faz com que a gente consiga ter resultados mais concretos, né? O problema é quando a gente tem as ideias muito esparsas e a gente está precisando de alguém para dar um norte para essas ideias. Ele ofereceu algumas dinâmicas que, como eu te falei, eles permitem a gente criar ferramentas, né, que vão visualizar o nosso dia a dia para construir, né, um cenário de médio e longo prazo, né? Eu tenho uma distribuidora de cosméticos já há mais ou menos 10 anos, né? E eu iniciei com uma sócia e depois, ao longo do caminho, ela acabou indo para outra área, né? E eu permaneci com a empresa, uma distribuidora de cosméticos. E aí eu resolvi retomar os atendimentos, né? E aí eu juntei os dois no mesmo local, até para ficar mais fácil para eu poder controlar, né, e tal. E agora eu ainda sentia que faltava essa parte do marketing especificamente, né? Então essa foi uma das razões que eu busquei o Lucra Mais, né? Que eu achei que ainda tinha uns pontos a melhorar e algumas inseguranças, até por falta de experiência nessa área de marketing. E eu tive um suporte bastante grande pelos professores, enfim, né, pelas pessoas que integraram ali o Lucra Mais. Eu acho que ele agrega em muito, assim, né, porque é um programa bem completo. No caso, ele aborda tanto a parte financeira, a parte administrativa, a parte de planejamento, a parte de marketing também, né? Então, você também consegue ter noções em relação à parte de gestão de pessoas, né? Que isso é um grande desafio hoje nas empresas, né? Então, eu acho que ele é bem completo nesse sentido e você consegue aprofundar os conhecimentos na área que você sente mais, né, necessidade, aonde você acha que a tua empresa pode ainda melhorar. O fato de você, né, de você não precisar de ser gratuito, né? Então, sem dúvida é um incentivo, né? Porque às vezes o profissional pode estar buscando, não sabe exatamente o que ele está buscando e ainda pensar, vou ter que desembolsar um valor que de repente talvez, né, não seria o momento agora, enfim, né? E o fato de ser gratuito, né? Você está ali só precisa estar disposto a ouvir, né? Tá com a mente aberta, ser flexível, né? E de certa forma ser humilde também para ver que você tem sempre pontos a melhorar, né? E você pode aprender cada vez mais com especialistas de cada área, né? E foi isso que o programa trouxe. Legal, né? Crescimento com conhecimento. E essa é a maior missão do Sebrae. Aqui na TV Inova SC a gente sempre traz o caminho, né? Para que você possa aproveitar as oportunidades de construir o seu negócio com força, conhecimento e, claro, com todo o suporte que o Sebrae proporciona. É por isso que hoje a gente está falando do programa Lucra Mais. Um programa que foi pensado e planejado para incrementar as vendas com conteúdo prático. São 660 vagas em 22 cidades do estado. Você pode e deve se inscrever nesse projeto. Esse projeto que é voltado à capacitação e à consultoria para empresários de micro e pequenas empresas. Tem muitas cidades e com certeza uma delas pode estar perto de você. A gente está conversando com a Charlene que é personal trainer, tem uma academia e aproveitou essa oportunidade para aprender novos processos e lucrar mais. E aí eu queria continuar aqui o nosso papo, Charlene, para entender quais são também os pontos assim dessa visão de futuro. Uhum. Porque como você disse antes, né, vocês fizeram um planejamento. Sim. É preciso uma estratégia para guiar a gente. Como é que vocês estão vendo hoje, por exemplo, o 2024 e quem sabe já até olhando para 2025? Sim, o que nos foi ensinado muito ali no Lucra Mais é essa questão do planejamento, né? Da gente colocando no papel o que a gente pretende fazer durante o ano. Uhum. E foi isso que a gente fez em uma das aulas lá também, que é processos que a gente quer fazer para atrair a visibilidade para a nossa academia. Então, a gente já fez o planejamento do ano
que seriam inserir workshops dentro da academia. Isso visando beneficiar nossos alunos, workshops gratuitos ou pagos, já fizemos, inclusive, né? A gente já teve um workshop lá com uma médica endocrinologista, que foi para as mulheres, foi agora no mês das mulheres. Ela fez um workshop gratuito, né? Que a gente que reuniu, eu conhecendo ela, solicitei que ela fizesse essa palestra lá para as meninas. Então a gente fez esse planejamento, que a gente iria combinando lá com os professores do Lucra Mais, né? A gente colocou isso tudo no papel. Que dali a tantos meses... E tem todo esse suporte ali deles, Sim. dizendo mais por aqui, mais... Exatamente. Legal. Às vezes eles olham, Charlene, será que é isso mesmo que a tua empresa está precisando? Será que o que tu está pensando vai funcionar? Esse valor que tu colocou aqui, que tu quer investir, é um valor possível? Será que tu poderia investir mais? Será que é real o que tu está pensando? Ou é só uma coisa que tu está colocando no papel ali, mas não vai ser possível de concretizar? Então, eles têm uma visão muito ampla disso. E aí, tu começa a pensar, realmente, é isso mesmo? Talvez eu consiga fazer um pouquinho melhor. Aquelas perguntas que vão encaminhando o Vão caminho te das direcionando. respostas. Que legal. Verdade, é isso mesmo. Eles vão te perguntando e tu mesmo vai te dando a resposta, na verdade. Ele não vai te dar a resposta. Ele vai te orientar muito. Ele vai te fazer pensar. Então, a gente fez um cronograma todo anual para que a gente faça esses workshops para atrair os alunos para dentro da nossa academia. E aí, a gente fez a parte da organização também mais financeira, controlar mesmo saídas e entradas, que era uma coisa que a gente meio que ia fazendo assim, entrou, pagou, né? E aí, tu vai meio que achando que está no controle, mas não está, né? Então, ali a questão organizacional mesmo da tua empresa para ter o controle. Às vezes, tu está se perdendo ali, tu não está fazendo orçamento, às vezes, de um material de limpeza, por exemplo. E aí, teu dinheiro está indo ali, entende? Então, eles colocam, faça o planejamento, né? O que tu está gastando realmente precisa ser gasto, como que tá os pagamentos de funcionários, é isso mesmo, tá ok, entendeu? Quem sabe tu poderia investir um pouquinho mais em alguma coisa. Então, a gente fez todo o planejamento ali e com o apoio deles, a gente viu que realmente o que era possível, né? Então, essa questão dos workshops, aí eu tinha pensado, todo mês. Aí ele falou assim, todo mês? Será que todo mês é uma coisa viável? Será que vai dar? Será que vai dar? Vocês têm muita demanda, então às vezes não vai dar. Tem que contar com outras pessoas também. Então, a gente pensou a cada 3 meses fazer um workshop. Então, já fizemos um em março, a gente pretende fazer um outro daqui a 3 meses. E aí já conversamos com os profissionais que a gente quer fazer, para deixar tudo alinhado realmente, para não gerar uma bagunça, vamos dizer assim, né? Não, e tu vai falando e a gente vai pensando que são ações que precisam ser planejadas para que tenham resultado. Exato. Porque senão fica aquela coisa, sexta é o dia da mulher, vamos fazer alguma coisa? Não. E acaba não tendo um resultado, porque eu acho que esse é o ponto principal do Lucra Mais, né? É mostrar de forma muito natural de que precisamos faturar mais. Exato. Precisamos lucrar mais. Como fazer isso de forma organizada, né? Para que seja possível realizar todas as ações, né? Perfeito, é bem isso. Tu quer o lucro, tu quer o final. O final que todo empreendedor quer é o lucro. Mas como chegar ao lucro? Fazendo o mesmo às vezes não está dando certo. E às vezes não está percebendo que não está dando certo. E fica se perguntando o que eu estou fazendo errado. E às vezes são pequenas coisas que, se a gente parar para pensar, às vezes pessoas como eles, né, como os professores, que são de áreas diferentes ali, vão colocando na tua cabeça novas visões. Né? E tu vai percebendo, nossa, eu poderia fazer isso aqui, que é uma coisa simples, como eu acabei de dar o exemplo dos workshops, que vai atrair pessoas para minha academia. E às vezes né? até tá dando certo, né, Charlene? Mas aí a gente pensa, tá dando certo aqui, mas com uma ação vai dar certo aqui. Então, ali vai ter uma margem. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe das dificuldades do empreendedor. Normalmente, né, não tem... É a gente que faz tudo ali, né? Tudo. Como você disse, eu de professora virei uma administradora. O processo todo do Lucra Mais te mostrou que há necessidade de ter mais alguém ou não? Se a gente se organizar, definir bem os papéis, a gente consegue dar conta e isso às vezes também é bom porque não tem um custo a mais. Né? Exatamente. Se tiver pessoas dispostas a fazer cada papel, dá pra gente ficar com quem a gente tem, né? Eu sou sozinha, às vezes é um pouquinho mais complicado, né? Quem tem uma empresa e lidera ela sozinha. Fazer administrativo, fazer a parte prática, então é um pouquinho mais difícil. Como nós somos em 3, a gente consegue fazer bem essa divisão, né? Sim. Eu me dispus a fazer a parte administrativa, financeira, de contratação. Então, eu quis fazer isso e o meu esposo e o meu sócio falaram, não, tu é mulher,
Eles já têm essa visão. Tu é mais organizada, então tu faz essa parte. Mas eu quis fazer. Tem mulheres que não vão se dar bem com essa parte e aí, às vezes, vai necessitar contratar uma pessoa de fora. Mas tem que ver como que está a estrutura financeira da empresa. Será que vai valer a pena? Será que dá para dar uma organizadinha primeiro e depois investir naquilo ali? Porque também é um investimento, né? Tu contratar uma pessoa para administrar a tua empresa é um investimento que vai trazer resultado, que pode trazer resultado no futuro, mas que talvez agora tu não tenha condições. Mas eles mostram que é possível, sim, lidar com o que tu tem no momento, né? Legal. Se organizar, eles te dão um suporte bom para que tu consiga fazer aquilo ali. Falando da parte financeira, né? Eles mostram todas as etapas com planilhas, o que tu pode fazer. Então, eles te fornecem material também para que tu consiga organizar, né? Ferramentas, né? Ferramentas práticas para que tu consiga dar uma organizada na tua empresa, assim. E eu acho que o mais legal disso, gente, é que é um programa gratuito. Então, assim, traz a capacitação, te ajuda com ferramentas de graça. E aí eu queria entender de você, como mulher, como é que você enxerga, né, essas ações que, de certa forma, potencializam o empreendedorismo feminino, né? Não, essa ação do Lucra Mais, assim, foi, como tu falou agora, né? A gente falando não parece que é de graça, né? Mas aí quando escuta tu falar, é um programa gratuito, né? Então, tinham muitas mulheres lá dentro da nossa sala fazendo querendo melhorar, né, o seu negócio. Então, tu vê como as mulheres são empreendedoras e como elas precisam também de um apoio, porque às vezes a gente sozinha com a rotina do dia a dia não dá conta, né? Então, nós nos apoiamos também ali dentro, né? Eles fizeram essa ação de tu apoiar o comércio do teu vizinho, né? Que mesmo sendo concorrentes, tem público para todo mundo, né? E cada um tem o seu diferencial. E mulheres devem se apoiar, né? A gente deve... Eu, como mulher, indiquei o programa, inclusive, para as minhas amigas. Tenho amiga que tem clínica de fisioterapia, clínica de estética, são nutricionistas. Eu indiquei para que elas pudessem também ter a experiência que eu tive, né? E elevar mesmo o nosso comércio local, que é o aqui da região, de Floripa, para que a gente tenha cada vez mais empreendedores tendo sucesso, né? E não só começando seu negócio e ficando ali, às vezes, frustrado, né? E às vezes até não conseguindo ir adiante, né? O que é pior. Porque aqui a gente está falando de uma consultoria com qualidade, muita qualidade, né? E sem custo, porque se depender de, às vezes, investir numa consultoria, a gente sabe quais são as dificuldades, né? Às vezes não sobra, né, para isso, assim. Realmente. Às vezes, se fosse pra gente pagar hoje para ter essa consultoria que a gente teve, que foi uma consultoria, assim, ó, incrível. Quem participar do Lucra Mais vai ter noção do que eu tô falando, porque às vezes parece que, não, mas cada professor ali tem um conhecimento que a gente não tem noção. Que se fosse pagar, a gente teria que pagar muito bem pago, tá? E é uma coisa gratuita. Então, quem soube aproveitar aquilo ali vai se dar muito bem, tá? Porque eles passam um conhecimento, assim, que é difícil, assim, de explicar para quem não está participando. Mas eles dão tudo de si, assim. Eles te ajudam. Tá com dúvida? Quer falar no individual, quer falar no privado? Vamos lá no WhatsApp, a gente conversa. Tá com alguma questão na tua empresa que tu precisa resolver em particular ali, às vezes não quer falar no público? Eles estão sempre à disposição. Durante o programa, eles estão à disposição. Inclusive, agora a gente ainda continua ali se conversando, né? Criou-se essa rede. Criou uma relação, uma rede realmente, para que a gente possa continuar se apoiando ali, tirando as dúvidas e comentando sobre o que está dando certo e o que a gente precisa melhorar ainda nas nossas empresas, né? A gente ouviu aqui a Charlene, mas como ela disse, só quem passa por isso sabe dizer como foi. Então, vamos ouvir mais um depoimento. A ótica iniciou já faz 37 anos, iniciou com relógios e joias e após 10 anos a gente fez a implementação da ótica, onde estamos hoje com o carro-chefe como ótica. Então a gente percebe que a mudança ela é constante. Então todo ano a gente tem que estar se lapidando, buscando cursos para a gente estar competitivo, né? Em função de que os hábitos das pessoas também mudam. E essa constância é direta, a gente não pode ficar parado. Quando eu subi do Lucra Mais, eu fui a primeira a me inscrever. A gente fez uma revisões das ferramentas que existem e a gente já utilizava, a gente adaptou melhor e já implantou também um insight que a gente teve, que é sobre as crianças participarem do processo da fabricação do seu próprio óculos. A questão do network é muito importante, porque às vezes a ideia de um outro empresário consegue adaptar para você também. E essa questão foi muito bacana e cada vez eu quero participar mais. Eu recomendo
e acho que quem não fez está perdendo, porque são oportunidades muito bacanas, não só também do network, da relacionamento, mas como crescimento profissional. Isso é muito importante. Agosto de 2011, a gente abriu a casa. A casa não tinha grande parte do que tem hoje, aqui a gente deu uma reformada, fez um telhado para um lado, um telhado para o outro, mas a nossa ideia sempre foi manter a característica da região e a característica daqui do bairro, né? Comida de boteco, jogos, a gente tem vários jogos que o pessoal joga na mesa e essa coisa descontraída. Daí foi assim que a gente fez, montou e foi tocando e tá aí há 12 anos. Eu aprendi trabalhando. E aí, com o tempo, a gente foi sentindo, tá, mas eu já faço isso aqui. Mas eu tenho que ter um jeito disso se tornar mais prático para eu repassar para um outro funcionário. Documentar como que cada coisa é feita. Porque daí tu cria um processo, quando chega uma outra pessoa, ela vai dizer assim, eu quero fazer isso. Opa, peraí, deixa eu ver se já tem um processo para isso e tu replica, né? Então a gente sabia que a gente precisava documentar e criar esses processos, porque tudo era muito informal. Quando terminou a pandemia, a gente vem nesse ano de reestruturação pós-pandemia, eu vim muito baseada em quê? Eu preciso me reciclar e entender mais o que mudou nesse período e o que mudou principalmente com a pandemia. Então eu já vinha pesquisando muita coisa, mas falta, sabe aquela coisa de validar as tuas informações? O curso, esse programa, ele veio para validar muita coisa. Aquilo que eu falei, processos, ele veio para dizer assim, Ângela, é isso, hoje é processos, hoje tem que ter tudo documentado. No nosso caso, a gente delimitou 3 áreas, foi uma questão de treinamento, que a gente criou alguns já pontuais e estamos dando uma sequência nisso, questão de marketing, e a outra questão de processos. Então foi muito legal, assim, foi colocar em prática algumas coisas, tirar um pouco da cabeça, botar no papel e ficar olhando para aquilo o tempo inteiro. Eu tenho que fazer isso, a data é essa e correr atrás daquilo mesmo. Eu indico 100%, sem sombra de dúvida. Inclusive, enquanto eu estava fazendo o curso, outras pessoas me viram fazendo e falaram de, olha, putz, me avisa se tiver de novo, acho legal. Então já tá aí o recadinho que tem muita gente que tá afim. É isso, né? Muito legal ouvir toda essa experiência, porque a gente sempre fala aqui, Chalene, que a inspiração que a gente traz a partir das histórias podem levar outras mulheres para esse caminho também. Então, muito obrigada por compartilhar aqui a tua experiência e muito sucesso aí nesse planejamento para que vocês possam lucrar cada vez mais aí na academia. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar aqui falando para mulheres empreendedoras que estão aí tentando melhorar, né, a sua empresa. E desejo também muito sucesso a todas. E quem tiver oportunidade, participe do Lucra Mais. É um programa gratuito, você não vai se arrepender em nenhum momento, assim, porque é só alegria, só sucesso, sabe? Que maravilha. É isso, gente. A gente gosta de saber o que as pessoas pensam. A gente gosta de saber como são as experiências, como cada mulher aproveita a oportunidade de crescer e de fortalecer o empreendedorismo feminino. O Lucra Mais é um desses caminhos. A gente aprende, se inspira, melhora os processos, mas como eu disse, no fim das contas, todo negócio precisa faturar. Então aproveite essa segunda edição do programa Lucra Mais, seja uma das contempladas aí das 22 cidades de Santa Catarina que estão no projeto. Aponte seu celular para o QR Code e saiba como se inscrever e aproveitar ao máximo essa oportunidade. A gente se vê na semana que vem. Tchau!